Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Vamos iniciando então mais um lindo trabalho em que a Casa de Caridade José de Mococa nos oferece. Agora em gravações, estamos gravando porque não estamos mais presenciais, mas estamos gravando para que as pessoas que estão em casa, possam estar recebendo estas informações da Casa de Caridade. Informações essas maravilhosas, porque como a gente sempre fala, não podemos deixar o barco cair, não podemos deixar, na verdade, estarmos sempre sintonizados com a espiritualidade maior, através de bons livros, através de boas ações, através destas palestras que estão acontecendo nesta casa maravilhosa e divina. E estamos usufruindo, meus irmãos, porque nós não paramos de trabalhar, estamos trabalhando o tempo todo, afinal de contas, tendes por templo o universo, por altar a consciência, por lei a caridade, por imagem a Deus. Então estejamos vendo essas palavras de Leon Denis e vamos esclarecermos uns aos outros através dessas palavras bonitas que esses irmãos nos passam. E vamos então hoje receber nosso irmão Esmeraldo, que estará passando essa gravação para todos nós do livro No Mundo Maior, da coleção de André Luiz, que estamos fazendo aqui na casa, que o pessoal da divulgação está nos levando. Cada palestrante nosso lá, mensageiros e tivemos, agora vamos falar sobre no Mundo Maior. Nosso irmão Esmeraldo, que tenha essa linda oportunidade de estar levando a sua palavra e nós também de estarmos aprendendo com este. Que assim seja. Boa palestra a todos. Dando sequência aos estudos das obras de André Luiz, e assim vem sendo feito, Alcione falou do nosso lar, deixando margem para que a Sandra falasse do Obreiros dos Mensageiros. Tendo a Sandra falado dos Mensageiros, deixou em aberto para o Aguinaldo falar os missionários. O Aguinaldo deixou para Fátima falar dos obreiros da vida eterna. E a Fátima deixou em aberto para que eu pudesse falar do livro No Mundo Maior. E a Fátima, tendo falado do livro anterior, nos mostrou várias situações que haja visto apresentada pelo nosso querido André Luiz, e uma dessas situações fica em torno do seguinte: no capítulo 3, o Sublime Visitante. Reunidos num pequeno salão iluminado, André Luiz observou suave perfume. Isso acontece quando, geralmente, eles vêm de planos mais altos e essa condição lhes é de praxe. Recomendou-nos Cornélios, disse André Luiz, a oração. Um gabinete pequeno existia nesse lugar e os emissários da providência não devem samear luz sem proveito. Ou seja, a gente não deve estar tendo esses contatos, não tirando deles o devido proveito. Haja vista essas condições, algumas são às vezes de nós, bem humano, participar de uma reunião com a cabeça pensando no resultado de futebol ou coisa do tipo. Então a gente não deve participar, né, dessas condições desses irmãos sem tirar proveito. Nos é falta grave receber em vão a graça divina, realmente, né? Foi feita a criação mental para receber o nosso ilustre, o Asclépios. Então, o Cornélios pediu para que mentalmente, pelo poder que a gente tem na força mental, de criar um ambiente apropriado para que o nosso irmão se sentisse bem, se sentisse de uma forma melhor acolhido por essa visita que estaria ele fazendo. Foi feita uma
criação mental para receber. O venerável Asclépios, seja conosco. A palavra tem um tom inexprimível na linguagem humana. A palavra tem um tom inexprimível na linguagem humana. Quando o Asclépios respondeu. O André Luiz, nesse episódio aqui, nos mostra, haja vista está aqui numa continuação, numa sequência bem clara a ser a nós apresentada, o que se diz respeito ao seguinte: o Asclépios, para ser recebido, precisou ser materializado nessa colônia, dada a sua rarefeita evolução. Ele é tão evoluído, que ele passa desapercebido até no plano espiritual. Então, os irmãos tiveram que doar a mediunidade para que ele se ocupasse dessa materialização para ser por nós apercebido naquela época. Agora, o André Luiz não ficou falando sobre essas coisas todas para nós pelo seguinte: mostrou ele o tempo todo na condição, extrapolando Kardec, mas sem nos forçar muito, porque nos fugiria ao entendimento se ele expressasse muito mais do que a nossa condição pode compreender. No caso do Asclépios, ele dando uma volta, falando de uma forma bem historiada, de uma forma bem romanceada, nos mostrou essa intitulada situação. Pertence Asclépios à comunidade redimidas do plano dos imortais, das regiões mais elevadas da zona espiritual da Terra. Vive muito acima de nossas noções, de forma em condições inapreciáveis a nossa atual conceituação da vida. Veja, então se mostra o André Luiz tudo que conseguiu ver do lado de lá, para nós, dentro da maturidade que a gente está ainda apresentando, seria de uma forma desnecessária, de uma forma a não somar nada no que se diz respeito no campo da nossa compreensão, né? Porque que nem o Asclépios, nesse sublime visitante aqui apresentado, passa desapercebido por muitos quando não deixa de ser uma ótima literatura, mas ser uma compreensão maior, não se busca o que isso está o que está na verdade aqui sendo apresentado. E olha, o André Luiz pergunta: poderá reencarnar em missão de grande benemerência, se quiser, mas há intervalos de 5 a 8 séculos entre as reencarnações. Aí houve até uma exclamação: meu Deus! Devemos acreditar, interroguei, admirado, seja esse o mais alto grau de desenvolvimento espiritual no universo? O diretor da casa sorriu, compassivo, em face de minha ingenuidade, e considerou: de modo algum, Asclépios relaciona-se entre abnegados mentores da humanidade terrestre, partilha da soberana elevação da coletividade a que pertence, mas efetivamente é ainda a entidade do nosso planeta. E aí segue aqui dizendo que a gente tem irmãos que, por exemplo, habitam em Júpiter, em Saturno. Os componentes dessas, por sua vez, esperam ansiosos o instante de serem convocados às divinas assembleias que regem o nosso sistema solar. Entre essas últimas estão os que aguardam, cuidadosos e vigilantes, o minuto em que serão chamados a colaborar com os que sustentam a constelação de Hércules, a cuja família pertencemos. Os que orientam o nosso grupo de estrelas aspiram naturalmente a formar um dia na coroa de gênios celestiais que amparam a vida
e dirigem-na ao sistema galáctico em que nos movimentamos. E sabe, meu amigo, que a nossa Via Láctea, viveiro e fonte de milhões de mundos, é somente um detalhe da criação divina, uma mesga do universo. Tem que ler o livro todo com bastante mais atenção para ter dele uma compreensão maior e mais aclarada. Mas isso dito é para que a gente chegasse no mundo maior. No mundo maior, ele tem a sua condição de sequência das obras do André Luiz, e nos é apresentado o seguinte. No prefácio do livro do Mundo Maior, haja vista, todos os livros do André Luiz são revisados e foram prefaciados pelo Emmanuel, e diz, então, no Mundo Maior o seguinte: dos 4 cantos da terra, diariamente, partem viajores humanos aos milhares, demandando o país da morte. Vão-se de ilustres centros da cultura europeia, de tumultuárias cidades americanas, de velhos ciclos asiáticos, de ásperos climas africanos. Procedem das metrópoles, das vilas, dos campos. Raros viveram nos montes da sublimação, vinculados aos deveres nobilitantes. Aí já começa a falar de nós. A maioria constitui-se de menores de espírito. Vejamos, esses milhares de irmãos que demandam da terra para o país da morte, vão-se dos 4 cantos do planeta, mas são menores de espírito. A gente está aqui, vive essas oportunidades todas, mas saímos da terra menores de espírito. A gente até entra aqui como espírito porque a gente se reencarnou, prometeu vir fazer inúmeras coisas, trabalhar, se dedicar, viver as mudanças, mas quando saímos daqui, saímos menores de espírito. Em luta pela outorga de títulos que lhes exaltem a personalidade, não chegam a ser homens completos, encarnados nas rodinhas que a gente vive, dentro principalmente das casas espíritas. A gente se ombreia aos mentores, a gente acha que, sabe, é quase igual aquele mentor, porque a gente tem essa ideia de que vamos sair daqui bem melhor do que, sabe? Lendo engano. A gente não chega a sair daqui como homens completos. A gente sai daqui, sabe, com uma animalidade ainda a toda prova. Atravessam a maré magno da humanidade, ou seja, a existência, né, que a gente tem em contínua experimentação. Muitas vezes acomodaram-se com os vícios de toda sorte, e isso é de praxe para nós, demorando voluntariamente nos trilhos da insensatez. Apesar disso, porém, quase sempre se atribuíam a indébita condição de eleitos da providência. E a gente, nessas condições pequenas, arcaicas que a gente vive, ainda pensamos que somos eleitos da providência. E cristalizados em tal suposição, aplicam a justiça ao próximo, sem se compenetrarem das próprias faltas, esperando um paraíso de graças para si e o inferno intermino tormento para os outros. Quando perdidos nos intricados meandros do materialismo cego, filiam sem justificativa que o túmulo se lhes encerraria a memória. E é o que não acontece.
filiados a escolas religiosas, raros executados, contavam levianos e inconsequentes com privilégios que jamais nada fizeram por merecer. Aí, de onde albergar a estranha e infinita caravana? Então é assim, quando essa caravana chega do lado de lá, nos mostra o Emmanuel que como receber esse pessoal de cidades ilustres, né? de centros culturais da Europa, das grandes cidades americanas, só que também vão de círculos asiáticos e de ásperos climas africanos, inclusive brasileiro também, viu? Então o que acontece? Levando cada um a sua condição de individualidade. E como receber esse pessoal em condição de igualdade? Torna-se difícil. Daí, lendo as obras do André Luiz de uma forma mais estudada, mais apurada, a gente vai ver que sobre as cidades que a gente vive é onde está as colônias espirituais. Porque imaginemos um chinês se desencarnando lá, sendo trazido aqui para o Brasil. O que ele vai se alimentar aqui? Como ele vai se alimentar aqui? Como ele vai se comunicar? Quantas e tantas são as dificuldades que ele não vai encontrar? Então, sobre a China, já existe uma colônia que quase parece uma Hong Kong, a China deles mesmo. A cidade de São Paulo tem uma colônia sobre a cidade que parece realmente a grande cidade de São Paulo, dentro das nossas necessidades e condições. Porque se assim não fosse, meu Deus, já pensou o nosso irmão, o indígena, lá chegando e sendo postado com os ilustres do centro da cultura? Nós viveríamos, né, uma deslocação muito grande. Então, para que tal não aconteça, e como o Pai nos quer a todos em igualdade, então a gente é recebido sobre o lugar, a cidade, o país em que a gente deixou a veste física. Onde albergar estranha e infinita caravana, como designar a mesma estação de destino a viajantes de cultura, posição e bagagem tão diversas? Perante a Suprema Justiça, o malgache e o inglês fluem dos mesmos direitos. Provavelmente, porém, estarão distanciados entre si pela conduta individual diante da lei divina, que distingue invariavelmente a virtude e o crime, o trabalho e a ociosidade, a verdade e a simulação, a boa vontade e a indiferença, da contínua peregrinação do sepulcro. Participam, todavia, santos e malfeitores, homens diligentes e homens preguiçosos. Então, está tudo misturado, mas a providência tem como, na sua infinita bondade, viver essa separação, essa seletividade entre os chegando nessa caravana. Como avaliar por bitola única recipientes heterogêneos, considerando, porém, nossa origem comum? Não somos todos filhos do mesmo Pai? Então, e por motivo fulminar com inapelável condenação os delinquentes, se o dicionário divino escreve a letras de fogo as palavras regeneração e amor e misericórdia. Então, vê, a gente é chegado do lado de lá e recebido num trabalho bastante amplo, apresentado pela bondade do Pai. E assim segue o prefácio
do livro No Mundo Maior. E o livro, na sua sequência, nos diz respeito ao seguinte, são os capítulos que se seguem, né? São um número de 20 capítulos, e um dos que mais me intrigou aqui foi a casa mental. Na casa mental, já vista no capítulo anterior, nos é mostrado que o nosso irmão Calderari vive um trabalho seguinte. Ele executa um trabalho da seguinte maneira. Ele vem aqui na crosta, à noite, quando a gente vive o desprendimento da veste física na condição do sono, e aqueles que estão preparados, aqueles que apresentam condições, ele leva para os planos mais altos, e junto com outros já desencarnados que lá se encontram, ele ministra aulas, ministra informações, ministra condições para que a gente dê continuidade, tenha entendimento para seguir o trabalho que Jesus de nós espera. Então, aqueles que estão preparados são levados para esses campos, para essas situações de estudo. E no campo nos é mostrado que um rapaz, quando do seu nascimento, criança ainda, foi abandonado pelos pais. E um casal o pega como filho adotivo. Tratam ele como realmente um filho, dão a ele tudo o que é de possível. E esse rapaz sai dessa primeira infância, entra na segunda infância, vive no campo já da juventude, mas sempre cercado de carinho, de entendimento, de tudo que uma família pode apresentar. Mas numa determinada altura do campeonato, ele acha por bem abandonar essa condição de filho adotivo e pede fala com esse seu pai: olha, eu estou querendo ir embora, e aliás, eu vou embora e preciso de viver com o senhor um acerto. Aí o pai fala: tudo bem, eu vou te dar em quantidade o que eu puder para que você tenha uma vida digna à distância de nós. E ele fala: não, eu quero mais, eu quero dinheiro desde quando aqui eu cheguei. Aí o pai falou: não, isso eu não vou fazer, sofri tanto para te criar, passei noites em claro te amparando, te acompanhando por febre, por enfermidades de toda a natureza. Agora eu tenho que te pagar desde essa época? Não, eu vou te dar um bom dinheiro, você vai ser vai poder seguir a sua vida de uma forma bastante digna, mas não vou te dar esse montante que você praticamente me exige. O rapaz, nessas abridas de mental que a gente vive, que a gente dá, que a gente cria, ele vive uma aversão enorme e chega a maquinar um jeito de matar o pai. Esse pai adotivo que ele tem. E realmente ele chega a esse fato. Tirando a vida desse pai adotivo, enquanto a família, a esposa e os irmãos dele, por parte, irmãos dele por parte de criação, estão viajando, o que ele faz? Ele abre o cofre, tira a importância que ele acha que é de direito, fecha o cofre, mantém tudo intacto, tira as impressões digitais. É quase que um crime perfeito. No outro dia, de manhã,
ele abre a loja e chama a polícia. A polícia chegando, ele acompanha a polícia e dando uma condição de vítima, sentido por ter perdido a pessoa que ele amava, e começam a vasculhar o ambiente, até que ele fala, vamos ver aqui. Acompanhado por esse policial, eles estouram uma porta e encontram o cadáver, e depois encontram esse cofre, e tem um montante de dinheiro lá, a ponto de não dar para que ninguém desconfie que foi tirado uma parte. E foi uma parte grande, que era a que ele achava que tinha de direito. Nisso, esse crime, pela nossa condição aqui da terra, está passando desapercebido. Mas ele está infiltrado no seu consciente. E sem contar que a vítima, que perdeu a veste física, passou a o acompanhar. Então, passa ele a ter uma perturbação mental muito grande, mas muito grande. E nesse estudo que se faz, então, sobre o cérebro, é mostrado todos os pormenores que acontecem para esse irmão que isso vive, ou para nós, nessas condições das desregradas que a gente apresenta, no cometer alguma falha e depois ninguém sabe, mas a gente é consciente dela. Quando o calderário pega esse caso, porque ele está vivendo um desequilíbrio muito grande, o calderário, pegando o caso para resolver, entende de pronto o acontecimento e passa a ajudar os dois, que são dois irmãos, né? Dois irmãos praticamente, como filho de Deus, dois irmãos, e que estão vivendo esse desequilíbrio muito acentuado. E é tanto ódio entre eles, que eles estão vivendo quase que uma simbiose, né? de pensamento, de entrelaçamento, mas no campo do ódio, no campo da vingança. E o calderário, acompanhando o caso, entendendo o meandro da situação, convida a nossa irmã Cipriana para que venha em socorro a esses irmãos. E daí nos é apresentado o poder do amor. Quando ela chega para atender os dois, acompanhada, ela chega e tá os dois, inclusive ele, no desprendimento do sono, e o que obsedia é um espírito, né, está desprendido já mesmo da matéria, e está o calderário e o André Luiz. Então, quando a Cipriana chega, ela traz um perfume que é assim, indivisível, perfume muito suave, muito gostoso, que é o perfume do poder do amor, né? Das pessoas que amam, né? Aí ela chega com aquele perfume, e quando numa condição os dois conseguem vê-la, depois dela conversar com eles durante bastante tempo, vivendo uma doutrinação praticamente, quando eles a veem, eles se prostram de joelho e acreditam piamente que estão na frente de Maria, a mãe de Jesus. Tamanha é a luminosidade, o brilho, a áurea que ela apresenta. Eles acreditam que ela seja a mãe de Jesus. Continua ela conversando com eles, eles prometem a ela viver uma modificação no campo, inclusive, dos sentimentos, se perdoam ali, jurando que vão viver uma modificação, porque estão eles crentes que estão falando com Maria, a mãe de Jesus. Nisso,
ele volta pro corpo físico, acorda de manhã, saindo de uma enfermidade que quando deitou era febril, era ruim, né? E se sentindo melhor, mais leve, e contando o sonho para a esposa, diz: eu tive com a mãe de Jesus. E daí segue ela o trabalho para que eles se harmonizem, para que eles deixem de viver esse intrincado de situação. Tanto que ele deveria, quando cometeu esse erro, e para ter amenizado essa sua condição mental, confessar esse crime perante a sociedade. Que quando isso acontece, a gente tira de dentro da gente, da nossa condição, parte desse peso que a gente vai ter que carregar. É onde os que estão presos conseguem passar anos presos, mas depois de ter vivido a confissão. Quem não consegue viver essa confissão, fica difícil, chegando facilmente à loucura ou ao suicídio. Gente, interessa muito ler um livro como esse, haja vista toda a coleção do André Luiz, para que a gente tire, para que a gente tenha maiores informações sobre esses quadros todos que a espiritualidade a nós vem a apresentar. Então, era para ter, ou é para ter muito mais coisa para falar sobre o livro, mas até onde eu cheguei foi aqui. E vem vindo a sequência, e a gente vai estar vivendo novas oportunidades de estar falando sobre esse e outros livros do André Luiz, ou qualquer deles que fale sobre a doutrina. Muita paz.